e destacar a presença de alunos da FUNORTE, que é a Faculdade de Engenharia Mecânica, em Montes Claros, Minas Gerais. Muito importante a presença de estudantes nesse grupo. Também destacamos que temos aqui na Bahia a ISA Estudantil, tá certo? Muito ativa, liderada por Abraão Tanã. Se vocês aí da FUNORTE desejarem fundar uma seção, entre em contato com o Abraão, isso é muito importante, tá certo? Próxima palestra o tema é manutenção prescritiva em toda a planta. Eu conheço manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Então, hoje vou conhecer a manutenção prescritiva em toda a planta. A palestra será feita por Alain Ferreira Campos. Alain está na Samsung desde 2004, formado em engenharia mecatrônica. Ele já passou pelas áreas de manutenção e vendas. Atualmente, Alain é gerente de serviços digitais e responsável pelo desenvolvimento de aplicações voltadas para a indústria 4.0. Alain, você tem a palavra. Excelente, obrigado pela introdução, uma boa noite a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sim, Alain, estamos ouvindo bem. Excelente, então já estou compartilhando a tela aí com vocês, para que a gente não tenha um tempo excedido aí na apresentação. A missão aqui hoje é falar um pouquinho sobre uma tecnologia que, de certa forma, é complicada, né? Como o próprio Jerônimo disse, né? A gente tem a necessidade sempre de estar falando sobre tecnologias novas e a manutenção prescritiva vem surgindo junto com os termos Indústria 4.0, IIoT, entre outras terminologias que nós temos notado aí nos últimos meses e talvez aí nos últimos 2 anos, né? Então, manutenção prescritiva em toda a planta. Vou fazer uma introdução muito rápida, né, sobre o que é a empresa Samsung, o que ela pode oferecer, as diferenças entre preditiva e prescritiva, qual a tecnologia que está disponível, alguns exemplos e, por último, a gente deixa um espaço para comentários. Por favor, a qualquer momento, façam as perguntas. Se tiverem dúvidas ou comentários ou sugestões, vocês podem fazer via chat ou, não havendo tempo para respondê-las, nós mandaremos para vocês via e-mail, conforme está orientado aí pelo pessoal, né? Vocês podem mandar suas perguntas no e-mail que está aí, isasessãobahia@gmail.com. Bom, falar um pouquinho sobre a empresa Samsung, né, fundada em 1907, então também tem mais de 100 anos de história, especializada na fabricação de válvulas, atuadores, posicionadores e mais algumas coisas que a gente vai falar na sequência. A matriz tem uma área de mais de 150 mil metros quadrados, mais de 3.500 funcionários espalhados pelo mundo e no Brasil nós estamos em Salvador e em Cotia. Estou andando bastante para a gente separar um pouco mais de tempo para a parte que é principal, como essa aqui, né? Muita gente fala, poxa, mas uma empresa especializada em válvula, atuador, posicionador, né? Como que pode estar falando de manutenção prescritiva? Então, nós estamos investindo, a Samsung, como uma corporação, está investindo bastante em novos setores de atuação, como a gente pode ver aí, né? A gente tem cada vez mais investido no desenvolvimento de tecnologias, oferecendo não só os equipamentos que nós chamamos de quadrante 1, válvulas, atuadores, posicionadores, e aí tanto a válvula de controle tipo globo, quanto a válvula do tipo borboleta, quanto a válvula de segmento de esfera, quanto a válvula de plug rotativo, que são válvulas mais conhecidas, né? Atuadores, posicionadores e assim por diante. Mas também estamos investindo no fornecimento de soluções esquidadas, que é, de certa forma, uma novidade, né? Algumas empresas ou alguns clientes não nos conhecem como provedores de soluções, mas eis aí dentro do nosso portfólio, soluções esquidadas, que nós podemos depois, numa outra oportunidade, falar um pouquinho mais. Temos um setor específico para a parte de diagnósticos em válvulas, né? E aí, quando a gente está falando de serviços de gestão de ativos, não é o caso dessa apresentação, mas nós temos soluções para gestão de ativos, análise de válvulas
de terceiros e assim sucessivamente. Tem um amplo portfólio aí, mas o objetivo principal aqui nessa apresentação é falar um pouquinho sobre a manutenção prescritiva, onde se destaca a nossa solução que nós chamamos de SunGuard. Vocês vão entender na sequência o que cada uma dessas coisas querem dizer. Bom, a diferença de preditiva para prescritiva, né? Então vamos lá. Nós usamos o termo diagnóstico oriundo da medicina. Então, o diagnóstico é entender ou conhecer os sintomas para que a gente possa ter qual é a razão desse mau funcionamento, ou qual é a razão desse desvio, e poder atuar na manutenção, que é, sobretudo, restaurar alguma coisa ao seu estado atual. Então, dentro dessa relação, a manutenção prescritiva vem surgindo em complemento à manutenção preditiva, né? Dentro desse quadro que vocês estão vendo, nós temos a manutenção reativa, que é a que nós já conhecemos, a preventiva, ou seja, se eu já sei mais ou menos quanto tempo dura um determinado equipamento, ou sensor, ou bomba, ou enfim, o que for, né? Opa, perdão. Nós podemos fazer um plano de ação para fazer a substituição. A preditiva já leva em consideração um pouquinho diferente, né? Ao invés de trocar cada 6 meses um determinado produto, faz-se uma análise, ou seja, é necessário que haja um exame, e aí com base nesse exame, aí é necessário fazer uma manutenção, talvez não a de cada 6 meses, mas nesse intervalo a cada 8 meses, talvez depois 12 meses. A manutenção prescritiva, ela vem nesse mesmo sentido, né? Então, a preditiva é uma manutenção onde a intervenção ocorre antes da falha, isso é importante, no tempo predito, ou seja, com base em 1 ou 2 exames, estima-se o tempo em que aquele equipamento, ou aquele instrumento, ou aquele loop de controle ainda estará funcional dentro de uma curva, e aí cada instrumento, né, a chamada curva PF, cada instrumento, cada nó, ele pode ter valores distintos dentro de um mesmo processo produtivo, né? Isso é importante ressaltar. Então, a preditiva leva em consideração uma predição de quando aquela intervenção de manutenção pode acontecer. A prescritiva, com base na previsão que já foi dada, ou seja, com base na preditiva, ela leva em consideração quais ações ou quais intervenções são necessárias, dizendo claramente o que tem que ser feito, não só para que aquele problema seja corrigido, mas talvez para que aquele problema não ocorra novamente. Então, nós estamos migrando com os novos instrumentos, novos sensores, maior capacidade de transmissão de dados, dados em tempo real, nós estamos agora abrindo uma nova porta para a manutenção prescritiva, como eu disse, onde não só eu sei quando eu tenho que interagir, ou sei quando eu tenho que intervir, mas eu também sei por que eu tenho que fazer aquilo, de que forma que eu tenho que interagir, tá certo? Isso só é possível realmente com base nas tecnologias atuais, onde você tem dados em tempo real e assim sucessivamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Vamos falar um pouquinho da tecnologia que está disponível, né? O que podemos melhorar com a análise prescritiva? Bom, sobretudo disponibilidade, desempenho e qualidade. O chamado OEE, né, na sigla em inglês, Overall Equipment Effectiveness. Então, quando você tem uma melhora na disponibilidade, e por que a disponibilidade melhora? Porque daí nós não temos mais a necessidade de parar um processo produtivo para fazer uma manutenção que poderia ter sido prevista anteriormente, e ela só é prevista agora porque nós temos intervenções pontuais em função de exames. Eu sempre uso a palavra exame para não confundir o exame com o diagnóstico. O diagnóstico é o resultado, é a solução, é a identificação da causa. O exame, ele nos ajuda a entender, né? O que é um prognóstico. Então, um prognóstico com base no que estão me falando. Opa. Bom, o prognóstico, então, com base em uma estimativa, eu tenho ali uma solução para aquilo. O diagnóstico, ele vem exatamente de um exame. Foco. Aí, nesse caso, e aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Isso não é mais uma solução para um instrumento, isso daí é uma solução para um complexo inteiro, para uma fábrica inteira, né? Então, aqui a gente está citando refinaria, petróleo e gás, mas pode ser, por exemplo, soluções específicas que nós temos para indústrias de separação de gases, as chamadas ASUs, né? Que é uma planta relativamente menor, mas tão crítica quanto talvez uma refinaria.
Vale ressaltar que esta solução que eu vou apresentar a vocês, ela pode ser aplicada em partes do processo produtivo, e isso nada tem a ver com a válvula. E aí eu friso isso, né, porque para uma empresa que vem produzindo válvulas nos últimos anos, oferecer um serviço que é distinto, né, que não é só para o equipamento da própria Samsung, mas que é para o equipamento de qualquer fabricante dentro de um processo produtivo, isso pode ser meio confuso. Então, aqui nós estamos falando de áreas distintas, equipamentos rotativos, estáticos, enfim, todos os tipos de processo produtivo onde essa ferramenta que nós estamos apresentando vai entrar e através da tecnologia que a gente vai mostrar na sequência, né? Nós temos como apresentar para vocês, né, uma solução baseada nos algoritmos que estão, vamos dizer assim, na moda, né? Todo mundo fala hoje em dia de inteligência artificial, todo mundo fala de machine learning, todo mundo usa a expressão algoritmos no natural, e essas soluções, elas são assistidas, né? No nosso caso, são soluções assistidas. Então, vamos lá. Primeiro, nós fazemos uma modelagem da planta e transformamos a planta num modelo matemático, que pode parecer um pouco confuso no primeiro momento, né? Mas o software foi desenvolvido justamente para isso, né? Então, a solução é implementada através de um histórico, ou seja, não há a necessidade da implementação de nenhum hardware adicional. Aqui, os exames ou a predição ou a medição, ela está sendo feita não em função do HART, em função do DTM, em função do Foundation Field Bus, ou seja, a tecnologia embarcada dentro do instrumento, ela nesse momento não interfere na nossa análise, porque nós levamos em consideração o rastro digital que cada um dos instrumentos está gerando, quer seja miliampere, quer seja tensão, quer seja pressão, quer seja pulso, quer seja corrente, e assim sucessivamente, ok? Então, explicando aqui um pouco mais detalhadamente como que funciona, né? Imaginem a seguinte situação. Esse processo cinza, essa mancha cinza que vocês têm aí, é um desenho feito durante a fase de comissionamento, onde o CLP é configurado para gerar uma série de alertas, uma série de falhas, nível alto, nível baixo, pressão mínima, falta de vazão, tubo vazio e assim sucessivamente. Como a implementação da solução nós chamamos de SunGuard, nós desenhamos uma nova área chamada área de normalidade, que vai além da expectativa criada durante a fase de comissionamento do CLP. E por que que isso acontece? Justamente porque através do histórico e com a interação do pessoal de produção, do pessoal de manutenção, do pessoal de qualidade daquele determinado processo produtivo, nós conseguimos entender que aquele alerta que estava sendo gerado anteriormente pelo CLP, ele não necessariamente deve acontecer porque é uma fase normal do processo. Então, é normal que um determinado tubo fique vazio durante, por exemplo, um SIP, durante uma lavagem, durante um descarregamento e assim sucessivamente. O sensor, normalmente, ele acusa que o tubo está vazio e o CLP transmite essa informação dizendo que o tubo está vazio. No nosso caso, nós já sabemos que durante a manobra X, o tubo vai ficar vazio e aquele alerta deixa de ser publicado. No caso da prescritiva, né, o machine learning puro, que nós vamos explicar na sequência que ele não é o adequado, não é o mais adequado para ser implementado, né? Então, o machine learning puro, ele consegue prever algumas ações. Mas o machine learning assistido, como eu disse, com a ajuda dos engenheiros de operação, com a ajuda do pessoal de produção e assim sucessivamente, nós conseguimos desenhar a área de normalidade gerando daí um alerta claro, ou seja, um resultado específico que uma manutenção tem que ocorrer num determinado instrumento. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Acho que terminaram mutando aí. Alan, ficou mudo. Alan, tá mudo. Perfeito. Isso acontece às vezes quando seta todos para o mudo e seta inclusive o apresentador também. Sem problemas. Vamos falar um pouquinho da vantagem tecnológica, né? Por que não dá para usar o machine learning puro para fazer a modelagem da planta? Primeiro, porque o machine learning, normalmente a máquina,
ela aprende com o erro. Muitas vezes o ser humano ele aprende com o medo. Então eu tenho medo de cair, eu preciso me esforçar um pouco mais na hora que eu subir numa bicicleta, né? Então eu vou tomar cuidado com a velocidade, vou tomar cuidado com o tamanho daquela bicicleta, se eu estou numa ladeira, se a via onde eu estou transitando ela é pavimentada ou não, e assim sucessivamente. O computador, de toda forma, ele não leva em consideração muitas dessas variáveis, porque ele tem que saber se o que ele está fazendo é bom ou ruim. E o que acontece? Muitas vezes, poucos problemas existem dentro de uma fábrica que podem ser estudados e mapeados. Então, assim, usar o machine learning puro usando a tática de problemas existentes não é uma melhor estratégia, porque algumas falhas precisam ser previstas. Então, o aprendizado, o chamado aprendizado supervisionado, ele nem sempre é o ideal quando você está fazendo a modelagem de uma fábrica. Então, por exemplo, como é que eu posso ensinar um computador o que é bom ou ruim num sistema de compressão se o compressor nunca falha? Eu nunca tive uma falha, eu nunca tive um trip, por exemplo, para ensinar para aquele sistema que aquilo é ruim. Então, esse processo supervisionado, ele, nesse caso, não é o ideal. Uma outra forma, que é a forma que nós utilizamos, é a de definir aquilo que é normal ou um alerta quando é anormal. O problema aqui é o ruído. Então, se o software que está sendo utilizado ele não tem capacidade tal para entender o que é ruído e o que não é ruído, a pessoa pode fazer o escalonamento, que é o que eu... Imagine a seguinte situação, imagine uma planta com 10 mil instrumentos. Limpar ou tirar o ruído de 10 mil instrumentos é complicado. Então, o que se faz? Pega-se uma parte, o famoso 80-20, né? Então, pega 80% dos instrumentos que representam 20% dos instrumentos que representam 80% da operação da fábrica, faz-se um estudo e depois replica para os demais. Isso pode ser um problema, porque o comportamento do transmissor de vazão na área X pode ser totalmente diferente do comportamento do instrumento do medidor de vazão na área Y. Então, isso é importante. No nosso caso, a gente tem sim a definição do que é normal ou o que não é normal, mas dentro da modelagem do nosso software a gente tem o chamado contexto. E o que é o contexto? É quando um instrumento ele é afetado por outro e assim sucessivamente, e vice-versa. Então, durante a fase de modelagem, nós desenhamos a planta de forma que, quando nós configuramos, cada um dos instrumentos durante a fase de modelagem fica bem claro e bem estabelecido a relação, por exemplo, daquele medidor de vazão do tag X, se ele afeta ou não o medidor de vazão do tag Y, se ele afeta ou não o transmissor de pressão tag Z e assim sucessivamente. Dessa forma, nós conseguimos de forma mais rápida o escalonamento. Então, para quem tem um pouco de receio aí, o escalonamento, nesse caso em particular, ele vem de encontro aí com as necessidades de, em pouco tempo, desenhar ou modelar a fábrica do cliente para que ela possa receber toda a atenção necessária para gerar os alertas e os alertas necessários para impedir que haja um sinistro. O que nós estamos falando aqui, pessoal, é que quando um instrumento muda de comportamento, nós não estamos falando aqui de um desvio de set point, isso é importante deixar claro, né? Enquanto a gente vê aí na tela como que é possível mostrar um exemplo, né, de como que o alerta é gerado, e assim sucessivamente, é importante deixar claro o seguinte: quando um instrumento ele sai fora da área normal de operação, isso não necessariamente significa um desvio de set point. Então vamos dar um exemplo, que a gente vai ver logo mais à frente, né? Imagine que você tem uma bomba e essa bomba que não está mais bombeando da forma correta, e aí você tem uma mudança de percentual de abertura na válvula. Então, o indicador vazão continua ok. O que mudou foi o percentual de abertura na válvula. Então, a válvula está tendo que abrir mais por algum motivo. Então, se não mudou a receita, ou seja, se não mudou o set point, essa válvula está tendo que abrir mais por algum motivo. E aí, em função desse escalonamento e em função desse desenho da modelagem que é feita, nós podemos entender se é a válvula, se é o transmissor de pressão ou se é a bomba, dando um resultado, ou seja, um mapa para manutenção, dizendo, ó, aquela bomba, aquele instrumento, aquele transmissor de vazão, aquele transmissor de pressão, ele, por exemplo, não está funcionando da forma correta. A gente até viu anteriormente aí um pouco sobre válvulas, sobre transmissores de vazão e assim sucessivamente. Então, esses equipamentos eles estão sujeitos a um funcionamento inadequado.
Então, é isso que o programa faz antes do set point ser perdido, ou antes de desviar o set point. Uma mudança de comportamento no instrumento já é suficiente para gerar um alerta, desde que aquelas condições previstas na área de normalidade sejam excedidas. Uma coisa interessante, né? Muita gente pode pensar, puxa, então é necessário ter um especialista de dados para poder fazer toda essa interpretação. Em absoluto, né? Pelo contrário, o programa ele foi desenhado para que o programa gere os alertas de forma bem resumida, de forma bem transparente, para que a operação, ou a manutenção, ou a qualidade, e aí durante a fase de prova de conceito, né, nós normalmente estabelecemos quem são as pessoas que vão estar tendo acesso às informações e assim sucessivamente. Como vocês podem ver no gráfico que está na tela, né, não precisa ser um especialista ou um cientista de dados para perceber que a partir de um determinado ponto, o gráfico começou a ficar diferente. Então, o programa ele está assistindo o tempo todo, desde que seja configurado e desenhado da forma correta, assistindo o tempo todo o processo produtivo e qualquer variável ou qualquer mudança de comportamento que pode ser detectada pelo programa gera um alerta, e esse alerta é direto ao ponto, né? Então, é o motor, é a esteira, é o transmissor de pressão, é o transmissor de pH, e assim sucessivamente. Quantos instrumentos houverem dentro do processo produtivo? Um pouco sobre como os alertas são informados, né? Isso aqui é mais para que o pessoal possa entender. Eu não preciso ser um cientista de dados para perceber quando que está tendo um desvio, e o programa me ajuda, né? Esse é só um dos exemplos dos dashboards, os chamados painéis, que hoje está na moda, o pessoal gosta de falar dashboard para tudo quanto é lado, né? Então, esses são os dashboards que podem ser configurados de acordo com cada planta, de acordo com cada cliente. Isso aqui é para exemplificar de que forma que pode ser visto um alerta dentro do programa, tá? Nós temos, e a tecnologia hoje nos permite isso, né? A capacidade de armazenamento de dados ela é tal que é comum que seja carregado uma quantidade gigantesca de dados dentro dos programas, e aí nós temos a chamada caixa preta. Alguns chamam de caixa preta, outros chamam de caixa de areia, né? A caixa preta vem em alusão aos aviões, né, onde todos os dados ficam guardados num determinado dispositivo. A caixa de areia, nesse caso, é mais ou menos a mesma coisa. Nós acabamos de ver os Jogos Olímpicos aí, então é utilizado uma caixa de areia, por exemplo, para o salto triplo, assim sucessivamente, para identificar em que ponto que aterrissou aquele saltador e assim sucessivamente. Então, nesse caso, nós usamos a caixa preta ou a caixa de areia para identificar a causa raiz daquela discrepância. Então, é possível, não só através do monitoramento contínuo, prever uma falha, como também rastrear a causa raiz daquela falha. Isso pode ajudar, por exemplo, a prever novas anomalias no processo produtivo sem a necessidade de uma intervenção muito longa. Então, por exemplo, se eu tenho uma manutenção a cada 2 anos e eu sei que eu tive uma parada de produção porque em um determinado ponto a vibração foi tal que desconectou um sensor, ou desconectou uma chave, ou desconectou um transmissor. Então, nós já sabemos que em função daquele transmissor, o nível foi excedido, o nível gerou a parada de uma determinada bomba, a bomba gerou a parada de fluxo, ou interrupção de fluxo, e assim sucessivamente. A causa raiz vai ser reparada ali naquela próxima manutenção, e aí você já não tem mais, ou o usuário não teria mais a necessidade de ter, ou a chance, o risco de ter aquela intervenção por aquele problema, né? Os sensores virtuais, é bem interessante falar sobre isso, né? Hoje a tecnologia permite, por exemplo, que nós tenhamos os chamados sensores virtuais. Como vocês podem ver no desenho ali, tudo que está acima da linha tracejada significa que o processo produtivo foi positivo, ou seja, dentro da qualidade necessária, dentro do set point necessário, dentro da capacidade de produção necessária. E tudo aquilo que está abaixo da tracejada, o sistema identificou como ruim. Então, naquele período, ou seja, dentro daquele espaço de tempo, a produção ficou aquém do esperado. E com os sensores virtuais e com a caixa de areia ou a caixa preta, a gente consegue entender quais foram as variáveis que mudaram em relação um ao outro. Então, por exemplo, a vazão da linha X no dia 1 ela estava em 10, no dia 2 ela estava em 8. Então, por que ela estava em 8? E com isso nós conseguimos também
orientar a produção de que forma que eles podem manter a produtividade intervindo ou ajustando algum set point ou ajustando algum instrumento. Isso é bem interessante, isso é possível hoje e corrobora com a manutenção prescritiva, que é apontar e dizer claramente qual é a ação que precisa ser tomada para que, por exemplo, nesse caso, a produção volte a acontecer. Implementação. Muita gente deve estar se perguntando, puxa, mas deve ser muito difícil fazer a implementação disso. Imagine uma planta com 20 mil instrumentos, estabelecer a relação de um instrumento para outro. Isso é trabalhoso, mas é sempre importante a gente ressaltar, né? A aplicação ela começa de onde dói mais, então dentro de um processo produtivo, nós sempre começamos a partir daquele ponto onde o custo da operação. Vou dar um exemplo, no caso aí dos compressores, né, normalmente as plantas petroquímicas, o sistema de compressão, até mesmo no óleo e gás, em algumas outras fábricas, o sistema de compressão ele é bem complexo e uma parada do sistema de compressão pode gerar uma parada daquele complexo inteiro e até mesmo de uma série de empresas que estão ao redor. Então a gente sempre começa com a implementação e com a modelagem dentro desses processos produtivos, migrando aos poucos para aqueles que são, entre aspas, menos problemáticos, né? É muito importante isso e todo mundo acaba participando. Muita gente pode falar assim, puxa, então eu não preciso mais da operação. Pelo contrário, o monitoramento contínuo do processo produtivo, ele leva em consideração a experiência do pessoal de produção, a experiência do pessoal de gestão, justamente para a gente desenhar a área de normalidade e depois para que eles possam monitorar os alertas e validar se isso não seria um falso positivo ou um falso negativo. É crucial a participação do pessoal de manutenção, ou seja, ninguém aqui ele vai perder o emprego porque tem uma tecnologia, não vou nem dizer disruptiva, né? Como a gente acabou vendo aí na apresentação anterior, mas é uma tecnologia que vem, que está surgindo em função da disponibilidade de dados e tende a ser uma constante daqui para frente, né? Então, hoje é comum, vou dar um exemplo bem simplório, né? Quando nós deixamos talvez o nosso aparelho de telefone celular molhar, imediatamente vem um alerta dizendo, olha, a porta USB ou a porta de carregamento ou o que seja, está com umidade. Então, como que sabe que está com umidade? E de que forma aquela informação é importante, né? Aquele dado ele é importante. Então, é isso que tende a acontecer com os dispositivos eletrônicos no futuro. Durante a fase de comissionamento ou durante a fase de planejamento, nós estabelecemos juntamente com os usuários, juntamente com os clientes, quais são os KPIs. Esses aqui são exemplos, né? Então, de forma bem resumida, o que se espera, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. O cálculo do retorno do investimento, ele é feito juntamente com o pessoal da própria fábrica, né? Então, é através do cálculo do retorno de investimento que se viabiliza a implementação de uma tecnologia como essa, onde nós estamos, sobretudo, saindo da operação normal para a chamada operação 4.0, onde nós teremos possibilidade de preditiva e possibilidade de prescritiva, ok? Separei alguns exemplos, o tempo normalmente ele é curto, eu até estou surpreso, eu acho que estou falando muito rápido. Eu tinha imaginado que eu fosse demorar mais tempo. Se estiver muito rápido, o pessoal dá um toque no chat aí, e aí vocês, por favor, me interrompam, tá? Eu já estou na fase de exemplos, isso vai ser bom, o pessoal vai para casa, vai acabar se desconectando um pouco mais cedo, tá? Só para informação, não vou colocar aqui, todos os exemplos estão reportados, né? Eles estão no idioma inglês, eu acabei traduzindo algumas coisas, mas aí o pessoal depois pode ter acesso ao material onde a gente faz todo o levantamento dos custos e assim por diante. Para a questão da apresentação, eu tive que enxugar um pouquinho esses exemplos, né? Então eu vou começar aqui com uma planta petroquímica, um problema num trocador de calor. Né? O sistema, o SAMGuard detectou, né? A manutenção prescritiva detectou um bloqueio parcial do trocador de calor. Por que o bloqueio foi parcial? Detectou-se que a troca térmica ela não estava tão eficiente, até aí os próprios desvios de set point poderiam fazer, mas detectou-se também que a velocidade estava causando possível erosão, e a erosão, por sua vez, ela gera um ruído. Então, o sistema associou a queda da temperatura, a queda da troca de temperatura com o aumento da vibração, e determinou para o pessoal de manutenção
que isso poderia estar sendo no trocador de calor, levando em consideração aquele escalonamento que eu mostrei lá atrás, qual tag interfere em qual tag e assim sucessivamente. Então o pessoal fez uma manutenção de forma antecipada, né? E aí alguém pode falar, puxa, mas 23 horas após o alerta o trocador foi limpo. O que acontece é o seguinte, quando o problema ele é resolvido no começo, o tempo de intervenção ele é menor. Então, o que o pessoal aqui, ele optou em fazer uma parada de poucas horas, né? Então, se houvesse a necessidade de fazer a intervenção no trocador da forma tradicional, seria necessário não só as 3 ou 4 horas que foram necessárias para fazer essa manutenção, mas 12 horas adicionais. Então, o tempo que esse material está indisponível tem impacto direto na disponibilidade da planta, que foi aquilo que nós falamos anteriormente, né? Então, aumentar a disponibilidade é crucial para que a gente possa ter maior produtividade. Estimou-se, nesse caso, que se a manutenção tivesse que durar as outras 12 horas, levando em consideração pessoal, troca de turno, material, quantidade de insumos necessários para daí fazer a manutenção em todo o trocador, estimou-se 500, nesse caso, né, 522 mil de economia nessa intervenção. Outro exemplo aqui numa outra planta petroquímica, o ventilador de um motor. Então o ventilador não estava funcionando corretamente e aí aumentou a temperatura, os sensores de temperatura e vibração conseguiram detectar ali um aumento, né? Isso pode ser até simplório, né? Muita gente já tem monitoramento contínuo dos seus dispositivos rotativos, né? Mas nesse caso, nós também, através do próprio monitoramento, ou seja, valendo-se dos sensores já existentes, nós utilizamos os sensores virtuais para entender aquela questão da temperatura. Então, nós percebemos que a temperatura estava aumentando e aí gerou-se um alerta para um determinado motor. Então, aqui a manutenção prescritiva em prática, né? Então, é o motor X de 10 grandes motores, é o motor X que precisa de uma intervenção. O pessoal foi lá no local, fez a inspeção e detectou que os amortecedores realmente eles estavam quebrados. Aqui aconteceu da seguinte forma, não tinha como fazer uma intervenção de manutenção sem uma parada, né? Porque esse motor é muito grande e assim sucessivamente. Então, o que o pessoal fez? Fez a lubrificação, ou seja, fez uma manutenção preliminar ali, né? Para que o processo produtivo pudesse continuar, e aí sim, já foi agendado uma manutenção maior. Então, estima-se que em função de não ter essa parada, 515 mil reais foram economizados. A maior parte desses valores, eles têm, como eu falei, tem a continha certinha de como que foi feito, tá? Se o pessoal tiver curiosidade, a gente pode apresentar no nosso documento anexo, né? No documento que está na outra tela, perdão. Muito bem, refinaria, um exemplo básico aqui como eu mencionei anteriormente, né, no caso de bombas, né? Então, a posição, o percentual de abertura da válvula começou a aumentar, esse foi o exemplo que eu mencionei anteriormente, né? Então, uma válvula que opera normalmente entre 70% a 72%, ela começou a operar com 80%. Mas a vazão, em tese, ela continuou a mesma, o transmissor de pressão continuou detectando a mesma faixa de pressão, ou seja, não houve uma mudança de set point, no caso, set point de vazão, houve uma mudança de set point da válvula, a válvula começou a abrir mais, né? A primeira coisa que imagina-se é, puxa, essa válvula talvez esteja obstruída, né? Talvez a válvula esteja obstruída. Mas aí gerou-se o alerta, dizendo que aquela bomba poderia não estar operacional, o pessoal foi lá no local e viu que realmente existia um problema ali com a bomba, e após a inspeção, estimou ali que houve algum desgaste, alguma parte mecânica no rotor ou no motor ali daquela bomba, e aí foi feita uma manutenção. Aqui, a questão é, a economia pode ter sido pequena, né? 97 mil reais, tudo indica que é uma manutenção simples. É que essa manutenção ela aconteceu num espaço de tempo curto, né? Então, quando detecta, isso é uma coisa que a gente tem que sempre frisar, né? É importante ter os instrumentos inteligentes, e cada vez eles estão mais inteligentes. É importante ter velocidade na comunicação, e cada vez a comunicação está mais veloz. Hoje a gente já está falando de, entre aspas, tempo real, né? Não que isso seja naquele milissegundo, mas um segundo depois, isso ainda é considerado para muito tempo real, não para controle, mas talvez para comunicação e diagnóstico. Agora, nada adianta
saber que algo vai acontecer no futuro e não tomar nenhuma ação, né? Então, se o programa alerta que um determinado instrumento está com um defeito, no mínimo tem que ser feita uma avaliação em loco naquele determinado instrumento, né? Então, aqui, nesse caso, a manutenção antecipada eliminou a necessidade de parar a produção por outras 6 horas, que seria o tempo para fazer a substituição aí da bomba, né? Então, o pessoal acabou tendo a oportunidade, durante um ciclo e outro, substituiu aquela bomba sem a necessidade de paralisar aquele determinado tramo ou alguma coisa do tipo, tá bom? Um outro exemplo de planta petroquímica, esse aqui é bem básico também, compressor de ar, né? A planta estava tendo muitos problemas, parece talvez familiar aí para muitos, né? Muitos problemas com o ar de instrumento, né? A gente acaba vendo isso muito no nosso dia a dia. E aí, durante a fase de modelagem, a gente acabou detectando que, primeiro, né? Tinha vazamentos pneumáticos em pontos sensíveis daquele sistema de compressão de ar e que os transmissores de pressão, os PIs, tinha um que nem estava aparecendo no PNID, tinha coisa que não estava sendo utilizada da forma correta. Então, durante a fase de modelagem, a gente detectou uma série de falhas nesse sistema de header, né? E aí o pessoal estava tendo uma série de paradinhas em pontos diferentes da fábrica e a causa raiz era justamente vazamentos e baixa pressão de ar de instrumento. Então, depois da inspeção, viu-se que o transmissor de pressão não estava respondendo da forma correta, também em alguns pontos nem havia um transmissor redundante, né? E aí, feita essa modelagem, nesse caso aqui, é importante ressaltar o seguinte, que a manutenção antecipada eliminou uma parada geral. E aí, esses 940 mil de custo de saving, né, de economia estimada, ele leva em consideração uma parada de um complexo todo. Aí, nesse caso, a gente colocou ali, né, estima-se que a produção era de 1.900.000, sendo 240 toneladas por ano a R$5.000 a tonelada. Todos isso são dados aproximados, né? E isso pode variar de localidade para localidade, de cliente para cliente, durante a fase, como eu disse antes, durante a fase de cálculo do retorno do investimento, nós fazemos todos esses levantamentos, é assinado um termo, né, de um non-disclosure agreement, né, para que a gente não tenha essas informações sendo repassadas a terceiros e assim sucessivamente. Então, quanto a isso, o pessoal também pode ficar tranquilo. Aqui um ponto interessante, aqui era uma fábrica que já estava funcionando, estava operando, mas daí o pessoal quis aumentar, a nossa meta, né, a nossa missão aqui foi aumentar em 3% a disponibilidade da planta, né? Então fizemos toda a implementação, fizemos todas as detecções e aí percebemos que uma série de sensores, aqui o problema era ainda mais básico, tinha sensores com fundo de escala bagunçado, né? Sensores, transmissores que não estavam calibrados, e aí as informações elas não chegavam, os dados não chegavam de forma correta para o CLP e assim sucessivamente. Então, durante 3 meses, a gente percebeu que com a implementação da solução da manutenção prescritiva, a gente conseguiu reduzir a indisponibilidade, né, ou nesse caso aí as paradas não planejadas caíram de 14% para 10%, ou seja, em 3 meses já foi possível fazer só naqueles setores, né, com uma fábrica muito grande, foi feita a modelagem, só nos setores que estavam sendo monitorados já gerou esse aumento de 4% na disponibilidade da planta. Isso tudo vem em função de tecnologia, a manutenção prescritiva agindo em benefício do usuário, né? A modelagem identificou uma série de sensores que não estavam bons, esses sensores precisaram ser calibrados, os fundos de escala precisaram... Não foi a ferramenta que ajustou o fundo de escala, né? Não foi a ferramenta que tirou um instrumento do processo para poder mandar para manutenção ou para calibração. Aí a empresa continuou trabalhando normalmente, a manutenção, fazendo as intervenções, o pessoal de produção planejando as paradas e assim sucessivamente. Mas a ferramenta prescritiva ajudou a determinar quais instrumentos e de que forma que poderiam ser corrigidos os defeitos para que justamente a disponibilidade da planta aumentasse em 4%, dentro desses 3 meses, né? Aqui temos um exemplo de planta de papel e celulose, né, que é um problema de caldeira, né? Então nós tivemos uma falha, nesse caso foi retroativa, até interessante ressaltar, né, usando a caixa de areia ou usando aí a caixa preta, né? Então, houve uma falha num determinado motor, e aí, retroativamente, a gente fez uma análise e percebeu que alguns motores, eles estavam sofrendo por questões de isolação, né, isolamento e assim por diante,
Quando o motor XYZ parte, ele estava influenciando na corrente do motor, por exemplo, A, B e C. E isso estava fazendo com que os motores tivessem problemas nas caldeiras, né? Então, através de uma análise detalhada do que pode ter acontecido, o cliente teve que fazer uma manutenção no aspecto de melhorar a isolação, no aspecto de isolar algumas linhas de forma mais adequada, para que esses motores eles não tivessem mais esse problema. Nesse caso em particular, a economia estimada, se a falha não ocorrer novamente, ou seja, aquela falha custou para aquela empresa 2.130.000. Então, se essa falha, em função da análise que foi feita, não acontecer novamente a manutenção prescritiva, se tivesse implementada da forma correta na ocasião, poderia ter indicado que essa corrente ela estava tendo uma variação anormal, e aí poderia ter sido analisado. Como não havia, foi feito retroativamente, nesse caso, estima-se que, se não acontecer novamente, 2.130.000 pode ser economizado apenas com essa análise de causa raiz, né? E por último, mas não menos importante, aqui numa planta petroquímica, aqui sim é um exemplo bem típico, né? Compressor, sistema de compressão. O que aconteceu aqui? A manutenção prescritiva, ela identificou que dois dos sensores de vibração, elas estavam com leituras diferentes. Em tese, esses sensores, né, esses sensores que deveriam ser redundantes, eles devem indicar a mesma vibração, já que eles estão instalados, entre aspas, no mesmo ponto, né? Então, o sistema detectou uma anomalia entre esses dois sensores. Aí a importância do pessoal de operação e de manutenção está bem alinhado, né? Então houve uma comunicação, a falha foi comunicada para o pessoal de operação, que por sua vez acionou o pessoal de manutenção, que foi, então, eu não vou dizer forçado, mas que teve que atuar ali para entender qual era o sensor que estava correto, qual era o sensor que estava com problema. E aí, antes que o compressor parasse de funcionar, porque imaginem, né? Tem alguns sistemas que nós usamos a redundância 1 para 2, 2 para 3 e assim sucessivamente. Nesse caso, como foi pego muito no começo, então o pessoal da operação entendeu que o sensor correto estava marcando a vibração dentro dos limites aceitáveis e o sensor defeituoso, que estava marcando as vibrações fora dos limites aceitáveis, ele foi ignorado e durante a produção, ou seja, sem a necessidade de um trip, sem a necessidade de uma parada de produção, foram feitos alguns testes, né? Esse trial dos reparos foi justamente durante a fase de testes, onde o pessoal testou o sensor 1 e testou o sensor 2. E aí não houve o trip do compressor, identificou-se um sensor defeituoso, e foi feita a manutenção com a planta em operação sem a necessidade de paralisar a produção. Nesse caso, se houvesse uma parada não programada, aí um dia e meio de desligamento, né, para essa planta poderia gerar um custo de 4.920.000 em um dia e meio de parada não programada, né? Então, quando a gente fala de valores, a gente começa a ter sensibilidade do tamanho, da importância da manutenção prescritiva, né? Então, seria ótimo se nós estivéssemos recebendo uma série de alertas, alguns até recebem, né? Sobre possíveis problemas, por exemplo, mercado financeiro, né? Tem muita gente que tem investimentos no mercado financeiro, na bolsa e assim por diante, e aí, diante de um burburinho, diante de algum comentário, alguma declaração, o pessoal já age preventivamente para que não tenham perdas, né? A mesma coisa aqui. Então, diante de uma mudança de comportamento de um determinado instrumento dentro de um determinado processo produtivo, toma-se a decisão, nesse caso, de manter a produção, porque o sensor defeituoso era o que estava tendo a indicação incorreta. Então, esses eram os exemplos que eu havia separado, né? E aí, já entrando na parte de resumos, para poder finalizar a apresentação. Tanto o diagnóstico preditivo quanto o prescritivo requerem exames periódicos. Isso aqui é interessante abordar, né? Não adianta fazer uma inspeção num determinado instrumento e depois não fazer mais. É quase certo que você precise, dentro de um determinado intervalo que ele pode ser calculado ou ele pode ser estimado,
que você faça uma nova intervenção para poder comparar o resultado do teste A com o resultado do teste B. É em função dessas leituras, ou em função dos exames, que se tem o diagnóstico preditivo. E aí, com um pouco mais de tecnologia, é possível ter também o prescritivo, né? A segundo ponto que é interessante falar, né, e isso pode gerar bastante comentário, né? Agir diante de um alerta é crucial para ter o benefício da predição. Então, por exemplo, eu estou num determinado lugar e aí vem um alerta dizendo, olha, chuvas fortes na sua região, cuidado porque você pode ter, sei lá, o transbordamento de um determinado rio ou assim por diante. Adianta, se eu não fizer nada, eu não posso depois reclamar de que eu não tinha a informação, né? Eu posso até não acreditar 100% e mandar uma equipe lá para ver se o rio vai transbordar mesmo, se vai chover mesmo, se está chovendo mesmo. Mas não fazer nada, de nada adianta ter os instrumentos com tecnologia 4.0, transbordando informações, né? Terabytes de dados e de informações se não toma nenhuma ação diante de uma entre aspas, né, de um alerta, né? A tecnologia existente, ela pode ser implementada sem a necessidade de hardware adicional, então foi frisado isso, né? Então, hoje no nosso caso em particular, né, a tecnologia de prescritiva que nós temos, ela parte de coisas que já estão implementadas, já existem, não seria necessário. Os hardwares adicionais, eles seriam necessários durante uma fase de planejamento de melhoria, né? Então, poxa, se eu tivesse aqui mais um sensor que não pode ser um virtual, além da variável X, eu teria a variável Y monitorada também. E isso pode ser uma recomendação, mas não é uma necessidade. Assim, sem isso, o programa consegue fazer as leituras e tirar as prescrições como planejado, né? Bom, avançando aí, não é necessário um cientista de dados para interpretar as informações, ou seja, o time de suporte local, ele está preparado para lidar com essas situações e falar na mesma língua, né? É claro que essa tecnologia, ela vem de fora, né? Uma parte dessa tecnologia é estrangeira, e aí nós, naturalmente, temos o suporte, no caso do Brasil, o suporte do nosso pessoal, quer seja na Alemanha, quer seja na Inglaterra, quer seja nos Estados Unidos, quer seja na Argentina, ou seja, onde for, onde tiver a necessidade de ter um pessoal adequado, daí nós temos a capacidade de interagir com eles, mas aqui, estando falando com vocês no mesmo idioma, vamos dizer assim, né? Então, para encerrar, nosso agradecimento aí pelo convite, pelo tempo de vocês, espero ter conseguido explicar a diferença de prescritivo e preditivo, e se não, está aí o momento adequado para que a gente possa responder as perguntas. Boa noite, Alan. É Rodrigo aqui da Samsung. Obrigado pela palestra, bem esclarecedora. E nós temos algumas perguntas aqui no chat que eu vou dar para você aqui rapidinho, ver se dá tempo de responder todas, né? Vamos lá. Pergunta do nosso colega Carlos Gebauer. Ele perguntou se a gente já tem aplicação aqui no Brasil e se a base de dados do nosso TrovisView, né, que é nosso software de diagnóstico para os posicionadores, essa base é utilizada também para ser inserida no SunGuard. Excelente, Carlos. Vamos lá. Sim, existem clientes no Brasil utilizando, principalmente dentro das plantas de papel e celulose e siderurgia, tá? Com alguns outros clientes de petroquímica e química em fase de POC, né? Então, sim, existe tecnologia, existe já o SunGuard correndo dentro do Brasil. No caso do TrovisView, né? O TrovisView, ele está em uma outra camada, ou seja, o SunGuard não depende do TrovisView, nem do posicionador da Samsung, nem de diagnóstico DTM, para que ele possa entender a mudança de comportamento de uma determinada válvula. Porque ele está monitorando, nesse caso, percentual de abertura, se houver a disponibilidade de saída de 4 a 20, ele está monitorando essa saída de 4 a 20, mas ele está monitorando também pressão, vazão, temperatura, coisas que podem afetar essa válvula. Então, o TrovisView, nesse caso, ele seria uma segunda camada de proteção. Exemplo, né? O SunGuard, a prescritiva, identificou uma anomalia no tag FCV1234. Aí, através do TrovisView,
fica-se online com um tag FCV1234, e aí você pode entender se é a gacheta, se é o posicionador, se é o diafragma, se é alguma incrustação nos internos. Então, são camadas distintas, né? Seria o DTM, nesse caso, né, do Trovis View, ele poderia te indicar dentro daquele instrumento que ponto que está defeituoso. O SunGuard, a prescritiva, vai dizer, dentro daquela válvula é tal variável que não está bem. Ou seja, a prescrição vai apontar para você qual é a válvula, a próxima camada de leitura, de diagnóstico, vai apontar qual é a parte da válvula que pode estar defeituosa. Isso não exclui os softwares existentes, tá? Então, por exemplo, esse mesmo serviço pode ser feito com os softwares existentes, quer seja o AMS, quer seja o PDM, quer seja o Pactor, quer seja o FieldCare, e assim, PRM, e assim sucessivamente. Um programa não exclui o outro, né? Eles estão, pelo contrário, camadas distintas de detecção de dados. Obrigado, Alan. Mais uma outra pergunta. A nossa colega Renata Monteiro, de Carvalho, ela gostaria de entender se o SunGuard é integrado ao SDCD da planta. O SunGuard, ele recebe informações, se não do SDCD, do Storing ou do Pins, mas ele não corre dentro do mesmo servidor, por questões de segurança, né? Então, o SunGuard, ele pode ser instalado no mesmo servidor, numa máquina virtual, por exemplo, para que não haja necessidade de trânsito de dados de dentro da planta para fora. Então, é feita a modelagem ali dentro daquele servidor e coloca a solução SunGuard, o programa rodando dentro do servidor do cliente. Mas ele não corre junto com o CLP, ele recebe, é como se ele estivesse assistindo o CLP trabalhar, né? Não é essa a explicação técnica mais correta, mas é como se ele estivesse assistindo o CLP trabalhar, e aí, conforme as variáveis vão chegando e saindo, ele vai tomando as decisões. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas daí, se não sinaliza para a gente, que daí a gente tenta ser mais incisivo nesse ponto aí. Mais uma outra pergunta, Alan. Comentário do Gilson, né, que diz que no Brasil, normalmente, a gente faz manutenções reativas, né? Quebrou a Roma. E ele pergunta, de onde são esses exemplos que a gente deu, que você passou aí na sua apresentação, Alan? Excelente. Nós temos exemplos espalhados pelo mundo todo, né? A ferramenta, ela não é uma coisa assim tão nova, a gente já vem trabalhando nessa solução há alguns anos, então a gente tem, depois eu posso mostrar, eu estou mostrando na tela, talvez vocês estejam vendo aí no PDF, cada um dos exemplos, inclusive, né, onde, quanto tempo de shutdown, e assim, todos os cálculos estão aqui, e aí, em alguns casos, a gente não pode mencionar o nome do cliente, né, exatamente pelas questões dos acordos de não declaração, né, mas existe sim aqui no Brasil alguma coisa, existe bastante coisa lá fora, porque querendo ou não a tecnologia acaba vindo boa parte de fora, né, mas esses exemplos eles são tirados do dia a dia. Não é muito difícil, né, se nós pegarmos aí as pessoas que estão participando da nossa apresentação e perguntarmos para ela, puxa, um dia de parada, já teve algum evento de parada não programada, sim ou não? Sim. Um dia de parada, quanto custa? E esses valores eles vão facilmente surgir na tela, e não devem estar tão discrepantes desses que a gente mencionou. Depois, Gilson, a gente pode passar especificamente para ti aí algumas coisas, tá? Até para não ficar sem resposta aí. O Alan, outra Rodrigo, pergunta. Rodrigo, boa noite. Aqui é Davi. Eu queria um esclarecimento antes de você fazer a próxima pergunta. É que o telefone de contato do Alan tem um prefixo 71, mas está escrito que é Cotia, então Exato. Eu gostaria de confirmar. Positivo, está correto, viu? O prefixo é DDD 11. 11, ok. Então, Alan, a próxima pergunta achei até bem interessante. O Jerônimo Mendes, né, nosso colega e nosso amigo da ISA, ele perguntou se a manutenção prescritiva nessa tecnologia nossa, ela se torna mais eficiente quanto mais a fábrica for mais automatizada? Olha, quanto maior o número de dados disponível, mais fácil é para que os algoritmos possam fazer os cruzamentos
e detectar se a anomalia está no tag A, B ou C. Os sensores virtuais, como eu falei, eles podem ajudar em casos de processos não tão automatizados, mas aqui é assim, tem alguma pegada, tem alguma rastro digital, quer seja miliampere, quer seja tensão, quer seja pulso, já é possível que começar a modelagem. Porque sem isso, por menor que seja a automação implementada dentro daquela fábrica, é necessário ter um controle, é necessário, por exemplo, ter um CLP operando. Então, de alguma forma, alguma dessas variáveis está chegando no CLP. Se está chegando no CLP, a gente consegue, através desses sinais, independente do CLP, através desses sinais, desenhar ou modelar a fábrica junto com os usuários, pessoal de operação, de manutenção, para estabelecer a área de normalidade. Uma vez estabelecida a área de normalidade, o programa vai começar a reportar anomalias que ainda não foram detectadas, por exemplo, pelo CLP, porque um set point ainda não foi atingido, não deixou de ser atingido e assim sucessivamente. Então, assim, sim, quanto maior o número de variáveis que você monitora, mais fácil é para o algoritmo detectar uma anomalia, mas dificilmente pegamos uma fábrica onde não tenha nenhuma pegada digital, nenhuma impressão digital, nenhum rastro digital que seja suficiente para que a gente possa fazer a modelagem. O que você pode fazer é passar para nós qual que é o teu processo produtivo, a gente pode buscar nos nossos exemplos qual deles mais se encaixa. Lembrando que a modelagem é feita para cada uma das plantas, tá? Então, não é só copiar e colar e imaginar que o escalonamento vai funcionar. A gente realmente desenha cada uma das plantas ali digitalmente, se é que a gente pode dizer assim. Eu tenho mais poucas perguntas. Mais uma aqui, Alan. Nosso colega Leomar, ele diz que acredita que os dados capturados pelo SunGuard seja via OPC da base do SDCD instalado na planta. Caso positivo, como a Sanso tem implantado o SunGuard em plantas no Brasil e, em média, qual seria o tempo de implantação? Então, começou com o OPC-UA, né, onde a gente tinha talvez a necessidade de mandar dados daqui para fora. Em função das questões de segurança, nós começamos a atuar com o programa rodando no servidor, como eu falei, no servidor do próprio cliente, sem a necessidade, daí nesse caso, de ser através do próprio UPC, né, através do PINS e tudo mais, uma API ou alguma coisa do tipo já é suficiente para que essa leitura aconteça. Então, o que está mudando na planta, ela é carregada no PINS e, por sua vez, no PINS é carregado dentro do SunGuard. O ideal como eu falei, pegar essa aplicação para entender quais são as camadas de hardware que já estão disponíveis, né? E aí a gente desenha qual que é a melhor solução. Às vezes a melhor solução é instalar um servidor independente. Às vezes a melhor solução é instalar esse programa. Imagine que é como se fosse um programa normal, né, desses que a gente baixa na internet, rodando dentro de uma máquina virtual no servidor do próprio cliente, tendo acesso limitado, volto a dizer, limitado a leituras de dados, né, leituras de coisas que estão transitando, e não intervenção. Então, o SunGuard não muda set point, ele não troca, por exemplo, tag de uma válvula, nada disso. O ideal aí, então, o OPC-UA, sim, é possível. No passado, inclusive, a gente começou utilizando esse tipo de solução, né? A tendência é que isso volte a acontecer no futuro, mas, no momento, a solução mais conveniente, em função das restrições de trânsito de dados do campo para a nuvem, ela é correr com um programa rodando no servidor do próprio cliente numa máquina virtual. Alan... E o tempo de implantação, Alan? Perdão, só mais essa, Júnior. O tempo de implementação, ele normalmente é de 2 a 3 semanas para que a gente faça a modelagem macro, e aí depois o programa começa a rodar, e aí nós começamos a fazer intervenções regulares, não vou dizer diárias, mas cada 2 dias, em função de reuniões que vêm acontecendo de limpeza. Então, vamos lá. De 2 a 3 semanas é a modelagem. Aí a planta, ela não é desenhada, tá? A gente não desenha a planta dentro do programa, a gente estabelece a relação entre um tag e outro.
E aí a gente começa a mapear em função do histórico o que é normal e o que é normal. Então imagine uma válvula que o tempo todo ela passa operando a 60% de abertura. O normal é aquela válvula para aquele set point operar em 60% de abertura. E aí a gente começa a fazer as intervenções. Puxa, mas uma vez por mês eu faço a lavagem de um tanque e essa válvula vai para 100%. Ah, ok, então nesse período, quando o set point for X, a válvula vai para 100%, não entrega mais esse alerta, porque a válvula não fundou de set point. Então de 2 a 3 semanas é a modelagem, e depois disso tem de 2 a 3 meses de implementação, ou seja, de melhorias no software aí para que ele possa correr 100%. Acho que vocês ainda têm 2 minutos. Souza, se tiver mais perguntas... Estou caçando aqui, porque viu tanta mensagem de parabéns que a gente... A sua apresentação foi bastante elogiada, Alan. Parabéns, realmente. Pois é, e o tempo é curto, realmente poderíamos falar bastante sobre isso, mas a ideia aqui é apresentar o que é prescritivo, né? Que eu acho que eu tentei detalhar bem, que é dizer o que precisa ser feito, como precisa ser feito, e levando em consideração a preditiva. Então, a prescritiva, ela não descarta a preditiva, e a preditiva, para acontecer, precisa ter leituras regulares. O ideal é que ele seja contínuo, né? E aí é onde que a gente entra na questão dos dados campo para nuvem e assim por diante. Alan, não tem mais pergunta, a maioria se repete. Fazer uma pergunta aqui rapidinho, aproveitar esses 2 minutos aí. Você comentou, Alan, meu nome é Alex Maciel, eu faço parte da ISA, Seção Bahia. Você complementou, você falou que é importante ter instrumentos inteligentes. E não adianta saber o que precisa, quais são as ações que precisa tomar, se você não souber quais as ações. Ok. Realizar a ação prescritiva significa utilizar uma modelagem padrão conhecido, ou é possível desenvolver modelagem customizada para atender necessidade específica? Os dados para eu prescrever, ele é retirado do próprio processo ou apenas dos equipamentos inteligentes? Não, ele é retirado do processo justamente porque se fosse depender de instrumentos inteligentes, nós teríamos um problema grande, né? Porque em alguns lugares chega lá um 4A20 puro, simples, né? E retorna um 4A20 puro. Então, vamos lá. O instrumento inteligente não é que ele não seja bom ou que ele não seja necessário. Pelo contrário, quanto mais inteligente for um instrumento, maior a capacidade de diagnóstico que aquele instrumento tem. Quanto maior a capacidade de diagnóstico, mais fácil fica a preditiva. Né? Agora, imagine um mundo sem os instrumentos inteligentes, voltando aí alguns anos no passado. Imagine instrumentos extremamente simples, onde você tem uma entrada de 4A20, uma saída de 4A20, uma entrada de tensão, uma saída de tensão. Em função do processo, a modelagem, nesse caso, toda a modelagem é customizada. É o que eu falei, escalonar, vou dar um exemplo, eu tenho uma planta petroquímica em Camaçari, eu vou copiar e colar esse processo produtivo em Triunfo. Não dá certo, porque cada um tem a sua particularidade, não só pelos set points, mas pelos ranges de trabalho, as receitas e assim sucessivamente, tá? Então, cada modelagem ela é customizada e ela leva em consideração o processo. Então, por exemplo, estabelecer a relação entre um tag e outro é mecânico, é como se fosse alguma coisa automática, né? Então, eu vou ter esse FCV que está ligado a esse FT. Então, isso daí é automático. No caso, tanto a planta do Nordeste quanto a planta do Sul, ou a planta do Centro-Oeste, essa relação é a mesma. A diferença daí começa da seguinte forma. Qual dos instrumentos impactam um ao outro, se é que eles impactam um no outro, e quais são os ranges de set point, em que ponto que a planta está operando na normalidade, e que é o desenho que é feito junto com o pessoal de processo. Então, o machine learning puro seria copiar e colar, e deixar um instrumento entender que aquilo é ruim. Isso funciona em alguns casos, mas, por exemplo, se você nunca teve uma anomalia, se você nunca teve uma falha naquele determinado processo, o programa vai ficar esperando por uma falha até que ela aconteça. E o ideal é que a gente tente dizer para ele, se essa válvula operar de tal jeito, ou se esse transmissor de pressão operar de tal jeito, que é diferente do que é normal para esse processo produtivo, você alerta. Agora, para evitar os falsos positivos e os falsos negativos, é justamente essa modelagem, essa interferência que a gente faz com o pessoal de produção para entender. Não sei se eu consegui responder aí a tua
a tua pergunta. Muito obrigado. Excelente. Valeu, Alain. Agradeço sua excelente palestra, tá certo? E aproveito para convocar os participantes para o nosso segundo dia amanhã. Serão também 3 palestras. A primeira às 18h30, a palestra da Yoko Ogawa sobre medição e controle de dosagens químicas. O palestrante será João Paulo Pires. Às 19h30, a palestra da Andres Hauser sobre fluidos bifásicos e medidores de vazão. Existe solução? E os palestrantes serão Viviane Leite e Rafael Freires Ibelli. E às 20h30, a palestra da Emerson Asco sobre a importância da automação nas válvulas de processo. O palestrante será Ricardo Duran. Em nome da diretoria da ISA Seção Bahia, agradeço a participação de todos, especialmente os palestrantes e as empresas patrocinadoras. Eu não sei se Jerônimo Mendes, nosso presidente da ISA Seção Bahia, quer falar alguma coisa. Não havendo nenhuma manifestação, então agradeço a todos mais uma vez. Só pedir para você abrir as câmeras para a gente tirar uma foto para o nosso próximo jornal, próximo newsletter, e para publicar também aí nas nossas páginas. E agradecer a todos. Foi maravilhoso, fantástico. Não tenho palavras, foi muito bom mesmo. Cadê o Lívio? Lívio, aparece aí para tirar foto sua também. Lívio, acho que já foi dormir. Grande Macenas. Tudo bem? Grande abraço, parceiro. Tá aparecendo. Lívio, o Alex, tira foto então você. Eu tô tirando, enquanto o pessoal tá abrindo as câmeras, eu tô tirando. Okay. Depois a gente. O pessoal tá demorando para abrir aí, ó. Também tem gente pra caramba, né, velho? É porque tem que ficar mudando de tela. Então já segura aí, não desliga não, porque eu tô mudando de tela. Alain, abre a sua tela aí. Rodrigo, Alain. Tô tentando aqui, mas deu. Não sai ainda não, continua aí com a tela aberta aí que a gente tá mudando de tela. Que tem muita gente, tem que tirar várias fotos. Ok, tirei de 4 telas aqui, deu para sair bastante gente. Agradeço aí. Tá ótimo. Agradeço a todos em nome da ISA, aí, ao coordenador do evento, Davi. Foi muito bom e esperamos repetir a dose amanhã e contamos com todos vocês. Abração, gente. Boa noite. Obrigado pela companhia. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Abraço a todos. Boa noite, Valeu. boa noite. Boa noite, Arão. Boa noite, Boa noite a Nunes. todos aí. Obrigado, hein? Parabéns mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite. Até mais. Boa noite, até a próxima aí. Boa noite, obrigado, Davi. Boa noite.